E com certeza, se tem o Steve Harris ali no meio, a gente já descarta aquela possibilidade de ser um disco solo do Bruce, né? Que também falam que está sendo produzido há 2, 3 anos. Sim, é descartado essa possibilidade. Do disco solo do Bruce, tem que aguardar. Eu acredito que ele não vai lançar tão cedo, mas como o Bruce Dixon é um pouco imprevisível, vai que. É, tem essa também. Eu acho que ele está meio ansioso por um novo disco, né? Porque ele já havia comentado que tinha reunido material também. Quem sabe não sejam até as duas coisas. Sim, seria muito bacana ver uma tour do Iron Maiden e da carreira solo do Bruce. Apesar que teria ver se ele que teria que ser visto se ele ainda tem fôlego. Não sei, Vini, se você chegou a ouvir a Isis High do Live em México. Dá para perceber ali uma mudança na voz do Bruce. Ele já não está lançando tantos agudos como ele lançava antes. Não sei se foi devido ao câncer que ele teve. E também dá para perceber na gravação que a voz dele envelheceu. Isso é verdade. Eu cheguei a ouvir, sim, e eu notei que, assim, a gente é muito acostumado a ouvir aquele Iron Maiden mais clássico, então as canções vão sendo um pouco mais rápidas, né, no início. Quando Sim, passa, quando a gente passa um tempo, aí a gente vê que a idade do músico também chega, né? E a gente começa a ver aquelas apresentações mais cadenciadas, né? Ou então eles esperam apenas uma faixa em específico para estourar no show, né? sim. Esses high, eu senti muito ali a presença dos backing vocals do Steve e do Adrian, mas eu senti ela mais lenta. Não sei também se foi a sensação que você teve. Também, eu achei que tá bem mais cadenciado. Inclusive, eu acho que ela tá uma versão mais lenta do que uma versão que eu vi no Rock in Ring de 2015, se eu não me engano, ou 2014, que já tava um pouco assim, né? Era ali quase na época deles gravarem o Book of Souls, mas é tudo uma questão de adaptação também deles, né? Como, por exemplo, nesse show do Rock in Ring, né? Eles fizeram uma versão da Seventh Son que foi incrível, né? Só que eles justamente fizeram o show para chegar naquele momento ali e usar o máximo, né? Tanto que depois o Bruce decaiu pra caramba a voz no decorrer desse show, né? Sim, mas isso ele já tinha sido diagnosticado com câncer na época, porque pode também ter sido por conta disso. Isso é verdade, porque já o show era basicamente ali, né? Junto com o disco, então foi quando tudo aconteceu, né? Pode ser que ele já estava com um problema feito, mas não quis falar, né? Sim, inclusive eu acho que o Bruce deve ter feito algum fono, deve ter feito aula de canto, ter feito algumas coisas para ele poder voltar a cantar. Eu, sinceramente, na turnê que eu fui, em- foi o último show, foi o penúltimo show deles aqui no Brasil que eu fui, se eu não me engano, foi 2016, 2017. É, eu senti a diferença na voz dele, porém eu fiquei muito feliz porque eu achava que, por decorrência do câncer que ele teve, ele não voltaria mais a cantar. Foi uma grande aposta, né? Teve muito fã que disse que não ia esperar por uma nova turnê, inclusive, né? Por causa disso. Sim, na época foi um alvoroço, falando assim, não, o Iron Maiden vai acabar. E o Iron Maiden tá aí. Pelo que várias entrevistas que eu li, o Steve Harris, ele fala que não tem previsão aí do Iron Maiden entrar numa aposentadoria. Então, vamos aguardar, porque eu acredito que vai vir muito mais álbuns por aí. Eu também acredito nisso. Apesar de ter sempre aquela premissa, né? De o próximo álbum é o último, né? O próprio Kiss
Ele tá na, acho que 25ª reunião de despedida e até agora ninguém se despediu. Isso me lembrou, sabe o quê? O Ozzy, a turnê de despedida do Ozzy. Não, é verdade, o Ozzy tá se despedindo desde 79, quando ele saiu do Black Sabbath. Pra você É, ver. muita gente fala que na Inglaterra, né, ele era o primeiro cara na bolsa de aposta em 79 que em 1980 ele não ia estar vivo. E o cara tá aí. Verdade. Outro também que parou, voltou, foi o Scorpions. O Scorpions entrou em aposentadoria, mas acabou voltando. E mais recente aí, Motley Crue também, né? Verdade, que inclusive teve até o filme deles contando a história, muita polêmica, mas esse do filme a gente vai deixar para um outro podcast. Então, já que você falou sobre o filme, né, do Motley Crue, isso vai render bastante assunto e com certeza vai render um episódio, né, pra gente. Sim, sim, ele é um filme bem polêmico, galera. Então aguarde aí o próximo episódio que o negócio vai ferver. E tem outra coisa também. Tem algumas coisas do roteiro que eu sei que foram inventadas e eu conheço algumas histórias da banda também que não foram inseridas lá. Sim, nessa parte, Vini, você vai me ajudar. Eu também fiquei sabendo, sim, que algumas coisas foram inventadas e que ficou muita coisa ali de fora. E realmente ficou. E aí, quando a gente gravar sobre o The Dirt, o pessoal vai falar: é, realmente, isso aqui não era para ter entrado e não entrou. Tem muitas polêmicas aí, inclusive alguns que acabaram aparecendo lá quase processaram também, né? Mas isso vai ser assunto para depois, obviamente. Sim, claro, porque é mais uma jogada de marketing. As bandas são cheias de jogadas de marketing. Inclusive, voltando aí no álbum do Iron Maiden, eles vão lançar o álbum bem no dia 20 de novembro, que é um feriado no México. É um feriado, se eu não me engano, da Revolução Mexicana. Poxa, aí, mais um marketing e bem feito, né, também. Sim, eles Porque, vão lançar bem no dia do feriado. tá vendo? O Steve Harris, ele tem uma veia do Gene Simmons, né, também, para marketing. Sim, tem. Quando eu dei uma olhada, eu fiquei sabendo que era aniversário. Essa Revolução Mexicana, se eu não me engano, foi no ano de 1910. Então eles vão aproveitar para puxar já esse gancho. Tá vendo? E com certeza, assim como aquele show no Chile, né, que rendeu DVD duplo, aliás, com certeza esse show ele vai ser tão, assim, tão aclamado quanto aquele outro, né? Sim, com certeza. E para a gente já finalizar, o que que você achou referente à capa desse disco ao vivo? Porque eu simplesmente achei ela demais. Ela segue o que eles vêm fazendo com as últimas artes da banda, né? Aquele novo Edge, né? Que até de certa forma no início teve gente que acabou não gostando, mas já começaram a se adaptar, né? Agora. Eu curti pra caramba, gostei do conceito. Eu só acho que, assim, essa arte, ela tá bem chamativa, né? E eu não sei se o disco em si vai ser tão chamativo quanto a arte. Mas, e é um bom catarse, é. Olha, como eu disse, eu sou suspeita para falar de Iron Maiden, então assim, eu tô despejando uma expectativa enorme nesse disco. Eu tenho certeza que eles não vão me decepcionar. Isso é uma espera sua, minha e acho que da maioria dos fãs que curtem esses discos ao vivo, né? Inclusive, eu tenho que te perguntar uma coisa também antes da gente terminar. O quê? Você acha justo mais um disco ao vivo da banda? Ou você preferia um.
um disco de estúdio. Olha, como nós estamos no meio de uma pandemia, eu acho justo. Até porque eles já estão fazendo esse lançamento para que nós não fiquemos muito tempo sem material deles. Então, assim, eu acho justo, eu acho válido. Se eles têm realmente essas gravações, por que não disponibilizar? Já enquanto não vem um disco novo. E quanto a isso, o que que você acha? Você acha justo ou você preferia um disco de estúdio? Olha, esse ponto de vista que você teve é interessante, porque eu não havia pensado nisso, sobre a questão de não ter material inédito, né? E inédito assim, gravado ao vivo, né? É inédito. Sim, E então, eu acho justo por conta da pandemia, até porque, né, ó a idade dos caras, é perigoso. isso é verdade. Ali, se a gente for juntar só dois ali, pelo menos, né, dos mais velhos, já passa 100 anos, né? Então, mas Mas assim, é, eu legal, né? Eu achei interessante o lançamento. É claro que assim, mais um disco ao vivo, né? Mas eu acho que toda turnê tem que ter um disco ao vivo. sim, eu acredito que sim, que toda turnê tem que ter um disco ao vivo. E teve um detalhe que agora você citou e eu lembrei. Talvez eles não tenham colocado músicas do The Book of Souls aqui, porque tem um show, um disco ao vivo do The Book of Souls da turnê. Ah, isso é verdade, é mesmo. E olha, independente de ser mais um disco ao vivo, né? Eu acho que, assim como foi alguns outros aí, os últimos, como por exemplo aquele, o Flight 666, né? Que muita gente curtiu, eu acho que esse disco, ele vai servir também para aqueles fãs que não vão ver mais a banda ativamente, né? Porque eu creio que em 10 anos eles já vão ter parado, né? Provavelmente. Sim, infelizmente essa é a realidade. Eu creio que daqui uns 10 anos, possivelmente eles já tenham parado. A não ser que eles sejam que nem o Rolling Stones. Aí a idade vai, né? Bom, se bem que do jeito que eles estão tocando já um pouco acomodados ali, diminuíram um pouco a velocidade, né? Eu acho que tem chão ainda, né? Eu também acredito. Às vezes eu penso que assim, o Iron Maiden, eu penso às vezes que ele só vai finalizar no dia que algum deles ali falecer, sabe? Seja o Bruce, seja o Steve. De guitarristas eu nem falo, porque talvez com os guitarristas eles poderiam sim dar continuidade. Eles têm 3 guitarristas, então com 2 eles conseguiriam. Claro, faria falta? Sim, faria. Mas eu acho que com 2 guitarras eles poderiam também prosseguir. Eu vou mais além nisso. Eu acho que a banda só acaba se o Steve ou o Bruce falecerem. Acho que só os dois. Também fico meio em dúvida do Nico, por causa deles estarem juntos há tanto tempo. É, o Nico também, né? Bom, o Dave Murray tá desde a primeira formação, né? Em 75. Você vê, ela tava ainda. Sim, eu li a biografia do Iron Maiden e realmente Dave Murray tá lá desde os primórdios. Ele e Steve Harris basicamente são os fixos ali da banda, que nunca saíram. Isso. E fora que a banda já foi trio, né? Já houve uma época que só teve o Steve, houve uma época que teve um quinteto. Aliás, começaram como um quinteto, né? Isso é até interessante. Muita gente acha que é só após o Brave New World, né?